Minha mãe sequestrou minha filha no aniversário dela para passar o dia junto, mas agora ela vai passar o próprio aniversário na cadeia e não vão deixar ela comer bolo. Tenho 33 anos e há pouco tempo comemorei o aniversário de 5 anos da minha filha com meu marido, amigos e familiares. Todo mundo foi convidado. Bom, quase todo mundo, porque minha mãe não. E antes que alguém respire fundo para me dizer que avós também merecem estar presentes, peço um pouco de paciência. Minha mãe não foi excluída porque esqueci de convidar ela, porque sou sem coração ou porque não suporto ver outra mulher abraçando minha filha. Minha mãe foi excluída porque nas últimas semanas antes da festa ela andou agindo de forma errática em torno do aniversário de uma criança de 5 anos. Se alguém está pensando em defendê-la, espero que defenda com fatos e não com palavras, ainda mais quando eu contar tudo o que ela fez. Desde que minha filha nasceu, minha mãe é grudada demais nela. E não no sentido de ser uma boa avó, mas no sentido errado. Falo de uma obsessão em ser o centro das atenções em qualquer coisa que envolva minha filha. Sempre quis que a gente fizesse os aniversários dela na casa dela. Algumas vezes fizemos. O de 4 anos foi lá, e também foi o último. Aquele aniversário parecia mais uma festa da minha mãe do que da minha filha. Tinha sushi, bebida alcoólica, música que minha mãe queria, conversa de adulto e o mínimo possível de coisas que uma criança de 4 anos pudesse curtir. Mal tinha comida para criança. Ela não organizou brincadeiras nem atividades. Só colocou um filme na TV e agiu como se aquilo fosse entretenimento suficiente para um bando de crianças que tinham ido a uma festa, e não a um evento de adulto. Minha filha ficou tão entediada que em um momento perguntou quando é que a gente ia pro aniversário de verdade dela. Minha mãe não gostou nada de ver a festa dela sendo desprezada, então começou a gritar que ela era uma pirralha mal agradecida e que tinha feito muita coisa por ela para se comportar assim. Meu marido disse para ela nunca mais falar desse jeito com a nossa filha e a gente pegou nossas coisas e foi embora. Então esse ano, quando minha mãe começou a organizar a festa como se eu fosse só a funcionária contratada para parir a aniversariante, meu marido e eu falamos não. A festa seria na nossa casa e faríamos do jeito que achássemos apropriado para uma menina de 5 anos. Nossa filha ia ter uma festa de criança. Hambúrguer, cachorro-quente, bolo, brincadeiras, jardim, crianças correndo e adultos tentando comer e bater papo antes que nossos filhos saíssem correndo gritando "mãe" pela 5ª vez em 3 minutos. Minha mãe não achou nada daquilo adequado, muito menos o que a gente tinha planejado. Primeiro tentou mudar a festa para casa dela. Foi dito claramente que nem pensar. Quando isso não funcionou, ela mudou de tática e começou a tomar controle da organização na nossa casa, que a decoração devia ser de tal cor, que o cardápio era muito simples, que as crianças não precisavam de brincadeiras. Tudo embalado na ideia de que a gente podia fazer algo mais bonito para todo mundo. Falamos para ela, em outras palavras, já que não sei quantos palavrões são permitidos por aqui, que era uma festa de criança e estava se comemorando uma criança, então não íamos fazer nada bonito para adulto. Ela tinha a opção de colar a boca com Super Bonder e não falar mais nada, participando como mais uma adulta convidada e dizendo que tudo era lindo quando as crianças chegassem com um desenho, ou podia fazer a festa que quisesse, com quem quisesse, na casa dela. Aquilo caiu como se a gente tivesse dito para ela sentar no chão e comer no pratinho do cachorro. Começou uma campanha de vitimização. Dizia que estava sendo deixada de lado e que ninguém faz isso com uma pobre avó, a não ser que se considerem pessoas más e canceláveis. Lamento o dia em que ela aprendeu a usar essa palavra. A gente a desconvidou formalmente quando ela disse que, se não a deixássemos participar, ela ia se encarregar de estragar a festa. Também ameaçou ligar para o conselho tutelar. Foi exatamente nesse momento que meu marido e eu dissemos: perfeito, uma boca a menos para alimentar com hambúrguer e cachorro-quente, que, é claro, não seriam adequados ao paladar refinado da minha mãe, que aparentemente só consegue comer algo mergulhado em molho shoyu e com bastante esnobismo. A festa seria no jardim, porque o tempo estava bom. Não fazia tanto calor a ponto das crianças saírem parecendo que tinham saído de uma sauna, mas também não fazia tanto frio para que os pais levassem para casa um picolé no lugar de um filho. Estava tudo indo bem. Os adultos comendo e conversando. As crianças correndo pelo jardim e minha filha feliz com uma festa decente. Não acho que ela vá se lembrar da festa do ano passado, mas mesmo assim esperávamos que, se lembrasse, essa lembrança cobrisse qualquer trauma que tivesse ficado e voltasse à tona só aos 20 anos. Aí ela desapareceu. Nosso jardim não é perfeitamente quadrado e você não consegue ver tudo de um único ponto. Tem cantinhos onde as crianças se escondem quando brincam. Pelo que reconstruímos depois, minha mãe deve ter esperado até minha filha estar em um desses cantinhos e a convenceu a ir tomar sorvete. Minha filha foi atrás porque tem 5 anos e seria a criança menos cool do bairro se recusasse sorvete. Também não tem idade suficiente para dizer: me dá 1 minuto que vou consultar os adultos e pedir autorização parental para ir tomar sorvete com uma velha maluca como você, vó, mas eu te amo muito. Desculpa, é aqui que eu começo a ficar com raiva de novo. Pouco depois,
Uma das meninas que estava brincando com ela disse que estava entediada porque minha filha tinha ido embora com uma mulher. Não consigo explicar bem aquele momento, mas a gente entrou em pânico. Não saímos correndo nem gritando feito loucos, mas nenhuma mãe quer descobrir que alguém levou a filha dela. Corremos até o portão, mas não tinha ninguém. Não estava minha filha, muito menos essa suposta mulher, e não tinha nenhum carro além dos da festa. Pensei imediatamente na minha mãe. Era o mais provável. Além disso, a descrição que a menina deu batia com ela. Talvez eu não lembre bem essa parte porque estava em choque, vivendo um trauma, então pode ter coisa que não seja 100% precisa. Mas quando a menina disse, ela tem chifre, cospe fogo pela boca, tem bigode e parece que vai tomar um soco na cara a qualquer momento, eu já sabia exatamente de quem se tratava. Como a gente ligou e minha mãe não atendeu, porque sabia que a gente ia gritar para ela trazer minha filha de volta, fizemos a segunda melhor coisa. Chamamos a polícia. Quando se trata de uma criança desaparecida, a reação é imediata. Uma busca foi acionada. Foram até a casa da minha mãe, mas ela não estava lá. Foi aí que o medo mudou de forma. No começo, eu tinha certeza de que era minha mãe e que aquilo ia se resolver em segundos. Depois, conforme as horas passavam, comecei a ter medo de verdade. E se não fosse ela? E se alguém tivesse aproveitado a confusão da festa? E se minha mãe tivesse levado ela, mas algo tivesse acontecido depois? E se tivesse feito alguma coisa ruim, muito ruim? Sei que agora, escrevendo, isso pode parecer exagero, porque a gente sabe que ela estava bem, mas naquele momento nada parecia exagero, e eu estava terrivelmente apavorada. Foram horas de pânico, ligações, policiais, gente tentando ajudar, crianças confusas, pais assustados, e eu sentindo que meu peito não conseguia conter tudo o que estava acontecendo. Minha mãe apareceu umas 4 horas depois, ou melhor, foi encontrada. Estava com minha filha num salão de manicure. Minha mãe sequestrou minha filha da própria festa de aniversário dela para levá-la a fazer atividades que minha mãe gostava. O pior não foi o sequestro em si, foi a mentira contada a uma criança de 5 anos. Nunca teve sorvete nenhum. Me lembra os Minions quando dizem, em termos de dinheiro, a gente não tem dinheiro. Agora imagina o vilão do filme dizendo para minha filha, em termos de sorvete, não tem sorvete. Minha filha estava chorando porque tinha ficado pedindo pelos pais o tempo todo. Não queria estar ali, e uma funcionária do salão ficou preocupada ao ouvi-la dizer que queria voltar para os pais. Essa mulher chamou a polícia. Devo a essa funcionária mais do que consigo colocar em palavras. A polícia chegou e prendeu minha mãe. Depois nos devolveram nossa filha. Não vou detalhar demais o momento em que a peguei de volta nos braços porque ainda é difícil para mim. Só vou dizer que minha filha estava exausta, assustada, e eu senti uma mistura de alívio e fúria que provavelmente me tirou uns bons anos de vida. Por isso não consegui ser uma boa mãe naquele dia e deixei ela comer bastante sorvete quando voltou para casa. Sei que não deveria dar tanto açúcar assim, mas minha força de vontade estava completamente zerada. Perguntaram pra mim e meu marido se queríamos prestar queixa. Dissemos que sim, sem hesitar. Agora tem gente pedindo pra gente retirar a queixa, porque isso pode colocar minha mãe em muita encrenca. Ela pode perder o emprego se for considerada culpada, ainda mais com acusação de sequestro. Existe a possibilidade de ir presa. Também tem uma questão relacionada à pensão militar que ela recebe por causa do meu pai, que já faleceu. Meu pai serviu quase a vida toda nas Forças Armadas, e ela recebe pensão por isso. Algumas pessoas estão dizendo que ela pode perder essa pensão se for condenada. Andei pesquisando e não estou totalmente certa. Pelo que encontrei, parece que pode ser reduzida ou suspensa enquanto ela estiver presa, e depois talvez ela recupere de alguma forma. Mas não sei se essas acusações podem ter outro efeito. Por isso estou perguntando aqui o que pode acontecer de verdade. Não estou pensando em retirar a queixa. Repito, não estou pensando em retirar a queixa. Só quero saber com o que a gente está lidando. Se minha mãe pode perder o emprego, parte da pensão ou toda a estabilidade dela, as coisas podem ficar feias. Não porque sinto pena dela enfrentando consequências, mas porque uma mulher capaz de levar uma criança do próprio aniversário só porque não gostou de não ser a organizadora, não é alguém que eu queira subestimar quando se sentir encurralada. Minha filha está bem fisicamente, e emocionalmente estamos lidando com a situação. Ela não quer falar muito sobre o assunto, mas agora não quer mais dormir sozinha à noite, e precisamos deixar uma luz acesa e ficar com ela até que pegue no sono. Agora ela pode ter vários dias especiais com o sistema judiciário pela frente. Se alguém tiver informação real sobre esse tipo de consequência, principalmente sobre pensão militar, ou sobre que medidas de proteção deveríamos tomar, eu agradeceria conselhos. E se alguém vier me dizer, mas é sua mãe, já aviso que ninguém me perguntou se eu queria ter uma sequestradora como mãe. Edição. As pessoas que estão pedindo para retirarmos a queixa são da família, mas o mais estranho é que não são tanto do meu lado. Vários são do lado do meu marido. Meus sogros e outros parentes dele estão dizendo que a gente não deveria arruinar a vida da minha mãe. Meu marido está pensando em cortar contato com todos eles, e eles não largam do assunto.
É muito estranho que se importem tanto assim com a minha mãe. Do meu lado tem algumas poucas pessoas dizendo o mesmo, mas bem menos gente. É o quanto essa situação toda está maluca agora. Atualização 1. Tive que trocar de fórum para atualizar. A publicação original estava em um mais voltado para questões jurídicas, mas lá não deixavam eu fazer atualizações. Então, se alguém quiser ler a primeira parte completa, está no meu perfil. Resumo rápido. Minha mãe é uma idiota que não teve ideia melhor do que levar minha filha de 5 anos embora do próprio aniversário sem autorização. Encontraram elas horas depois num salão de manicure. E agora ela responde por acusações que não pretendemos retirar e esperamos que sejam bem duras. Sobre a pensão, pelo que conseguimos apurar, parece que pode perder parte dela ou ser afetada, porque não estamos falando de um delito pequeno tipo furtar uma camiseta de loja, é sequestro de criança. O complicado é que vai depender de como o juiz enxerga isso. Tem gente insistindo que ela é neta dela e não uma criança qualquer que pegou num parque. Pra mim isso não muda nada. Se muda algo, piora. Minha filha confiava nela e minha mãe usou essa confiança pra levá-la. As acusações continuam, não retiramos, e nesse ponto não existe mais chance de fazermos isso. Talvez eu tivesse considerado outra coisa, embora sinceramente duvide, se minha mãe tivesse pedido desculpa de verdade. Se tivesse dito que perdeu a cabeça, que entende o mal que causou, que não vai se aproximar, que aceita ajuda, que sabe que o que fez foi grave, sei lá, algo que soasse como arrependimento de verdade. Em vez disso, ela virou um pesadelo. Desde que arrumou o advogado, parece que parou, mas antes disso fez várias coisas. Algumas são juridicamente problemáticas, outras simplesmente me dão medo. Primeiro ligou para a escola da minha filha e tentou mudar as pessoas autorizadas a buscá-la, para poder ser ela mesma a fazer isso. Nossas vozes são parecidas, e só de pensar nisso meu estômago revira. Por sorte, na escola disseram que esse tipo de mudança precisa ser feito pessoalmente. Não temos certeza absoluta de que foi ela, mas denunciamos à polícia para que peçam os registros telefônicos. Depois ligou para o conselho tutelar. Finalmente resolveu cumprir a ameaça. Abriram uma investigação e contamos tudo. Mostramos os boletins de ocorrência, as ameaças, o contexto. Mesmo assim, tiveram que fazer o trabalho deles. Não tivemos mais problemas com eles, mas o fato de minha mãe estar disposta a fazer isso depois de sequestrar minha filha me confirmou que não estamos lidando com uma avó triste. Estamos lidando com uma pessoa perigosa quando não consegue o que quer. Por último, ligou pro meu trabalho e pro do meu marido para tocar uma gravação da minha filha chorando. Acho que é do dia em que ela foi levada. Não consigo imaginar outro contexto em que ela teria conseguido isso. Não sei que tipo de pessoa ouve uma criança chorando, pedindo pelos pais. E pensa, vou guardar isso para usar depois. Nossos empregos não estão em risco. Os dois lugares já sabem bastante sobre o caso e nos apoiaram, mas a existência dessa gravação me preocupa muito, não só por ser cruel, mas porque significa que, enquanto minha filha estava com medo, minha mãe estava agindo feito uma psicopata, ou pelo menos é capaz de ir muito longe pelos próprios caprichos. Depois disso, pelo menos as pessoas que defendiam minha mãe pararam de fazer isso. Foi um alívio enorme pro meu marido e pra mim. Não queremos continuar lidando com drama de família enquanto tentamos proteger nossa filha. Com algumas dessas pessoas cortamos contato, com outras diminuímos, principalmente quando o assunto é passar tempo a sós com minha filha e o acesso que elas têm a ela. Isso é o mais importante pra gente. Não vamos deixar ninguém servir de ponte pra minha mãe se aproximar dela, nem parente bem-intencionado, nem sogro confuso, nem quem acha que a avó merece estar com o neto apesar de todas as acusações que ela enfrenta. Por enquanto, minha filha está mais tranquila, embora a gente continue de olho nas reações dela. Ela não entende que a avó está com problemas na justiça, mas entende que não gosta de passar tempo com ela. Atualização 2. Está tudo tranquilo. Tenho quase certeza de que o advogado da minha mãe mandou ela parar de atrapalhar o próprio caso. Aliás, acho que algo parecido aconteceu com o primeiro advogado dela, porque foi quase ao mesmo tempo em que ela parou com aquelas atitudes que nosso advogado recebeu uma carta dizendo que aquele profissional não a representava mais. Agora ela tem um novo. Por enquanto, ele parece focado em defendê-la no processo, não em deixar que ela transforme tudo numa temporada de como piorar minha situação. Meu marido e eu também temos advogado, não só pelo processo criminal, mas para nos proteger de denúncias falsas ao Conselho Tutelar e para ajudar o Ministério Público com provas e informações relevantes. Também estamos considerando processar na esfera civil, se a polícia confirmar que as ligações para a escola e para o Conselho Tutelar foram feitas por ela. A ligação para o trabalho já foi comprovada porque tinha identificador de chamadas, mas a da escola ainda não foi confirmada porque não tinha identificação. O Conselho Tutelar não pode revelar informação a menos que exista investigação ativa, e já existe. Estamos esperando que repassem isso ao Ministério Público e que a gente tenha acesso para poder processá-la. É meio que um seguro caso o processo criminal nos decepcione.
Essa atualização é basicamente para dizer que não aconteceu nada de novo e que, por uma vez, o normal parece um luxo. Estamos tomando medidas de segurança. Temos câmeras em casa. A escola, familiares relevantes e qualquer pessoa que possa ficar perto da minha filha sabem o que aconteceu e têm instruções claras. Também avisamos o setor responsável pela pensão que minha mãe recebe. Sei que sou mesquinho, mas não ligo muito. Meu pai não serviu quase a vida inteira nas Forças Armadas para que agora a viúva dele usasse essa estabilidade para sequestrar criança, fazer denúncia falsa e perseguir os próprios filhos só porque não deixaram ela organizar uma festa de aniversário. Conheço meu pai, e ele ficaria arrasado com isso. Se ele voltasse à vida, morreria só de ver a esposa fazendo isso. Embora também possa ter morrido de infarto por causa de coisas que a gente não sabe sobre minha mãe. Nada confirmado, mas também não dá pra descartar. Se isso trouxer consequência financeira pra ela, vou considerar uma pena, no sentido mais técnico possível da palavra. Edição. Meu pai nunca falou mal da minha mãe, mas também não ficava muito em casa porque sempre precisava viajar a trabalho. Serviu na linha de frente, como se costuma dizer, mas depois trabalhou na área de abastecimento de bases locais e precisava viajar bastante. Quando se aposentou e teve que ficar em casa, foi quando o coração dele falhou. Eu adoraria colocar a culpa só na minha mãe, mas cerveja e asinha de frango com molho apimentado provavelmente fizeram quase todo o trabalho sozinhas. Minha mãe, quando era jovem, era normal, entre aspas. Não sei nem explicar direito sem contar um monte de coisa que não é tão relevante assim. Acho que a ideia de ter uma neta desligou alguns neurônios dela. Não tenho como confirmar porque meu pai não está mais aqui para perguntar. E não tenho parente próximo que saiba, porque não moravam perto quando eu era bebê. Mas minha mãe deve ter algo meio doentio com bebês, porque eu também sofri com essa obsessão dela quando era pequena. Minhas festas de aniversário eram meio sem graça, então talvez ela realmente goste de ter bebês por perto, só que trata eles como se fossem adultos. Resumindo, ela é louca. Muito louca mesmo. Atualização 3. O julgamento da minha mãe começou. A primeira audiência foi exatamente o que eu esperava, ela sentada no banco dos réus. Ainda falta mais uma audiência, e depois o juiz decide o destino dela. Estou bem otimista, porque o juiz claramente não está encantado com ela e as provas são graves. Reconstituíram o que aconteceu com minha filha naquele dia, e é sério. Não teve abuso, mas minha filha não estava nem um pouco feliz onde ela foi levada. Isso é tudo que posso e quero contar. Sobre a audiência, minha mãe interrompeu quando não devia falar. Bufou e fez caretas enquanto outras pessoas falavam. Em um momento aplaudiu quando o advogado dela interveio, como se estivesse assistindo a um programa de talentos, e não entendesse muito bem onde estava. Você está no seu próprio julgamento por sequestrar uma criança e fica batendo palma feito foca mestrada. Não sei em que planeta minha mãe vive, mas a atmosfera daqui da Terra parece não fazer bem pra ela. Ou o oxigênio não está chegando direito na cabeça dela, ou ela é um ser de outro planeta a quem o oxigênio faz mal. Nosso advogado está preparando um processo cível agora que ficou comprovado que ela fez as ligações. Quero manter as expectativas baixas nessa parte. Provavelmente não vai ter uma indenização enorme, porque não houve grande prejuízo financeiro nem perda real de emprego pra gente. Não estou esperando ficar rica com isso. É mais um seguro caso o processo criminal me decepcione e eu fique sem nada. Minha maior esperança está mesmo na esfera criminal. É lá que pode haver um castigo de verdade. Não espero anos de prisão. Sei que é pouco provável, mas pode ter alguns meses, condicional e restrições sérias. Tem denúncias falsas ao conselho tutelar, perseguição e uma coisinha chamada sequestro. Uma coisa que eu não sabia. É provável que, se ela for condenada, mesmo sem ter havido agressão física contra minha filha, exista a possibilidade de constar no cadastro de agressores de crianças. É pela natureza do delito e por envolver menor. Por mais que ela saia livre em poucos meses porque o juiz ache que, por ser só a neta dela, não é tão grave quanto sequestrar uma criança qualquer no parque, isso pode trazer consequências sérias. Acho que nem preciso explicar o que acontece quando alguém tem que se registrar nesse tipo de cadastro. Para mim, ela não está bem mentalmente para ficar perto de criança. Se o resultado incluir isso, vou considerar uma vitória. Agora só estou ansiosa para que tudo termine e se resolva a nosso favor. Sempre existe a possibilidade de as coisas não saírem como a gente quer. Atualização 4. Acho que tudo que realmente importa pra mim, meu marido e minha filha chegou ao fim. Minha mãe foi considerada culpada. Estou bem triste, e acho que ninguém quer ver a própria mãe numa situação dessas. Ninguém, exceto eu, que quero que ela pague pelo que fez. Quis sequestrar minha filha, agora vai presa. Recebeu 3 meses de prisão. Também vai ter que se registrar como agressora, o que pra mim é uma vitória enorme. Além disso, vai cumprir 1 ano de condicional, perdeu o emprego, e isso já era praticamente certo, condenada ou não. Sobre a pensão militar do meu pai, não tiraram completamente, mas foi reduzida de forma permanente, quase pela metade. Ela não vai receber nada enquanto estiver presa. Quando sair, vai receber só uns 50%.
Para quem perguntava, não era uma quantia enorme, porque ela ainda trabalhava. Então 50% de pouco é ainda menos. Para quem pergunta, minha filha está bem, não parece que vai ter sequelas a longo prazo. Um profissional já a viu algumas vezes e esse foi o parecer. Minha mãe sai no começo de outubro. Não sei o quão tranquila vou estar quando isso acontecer. Mesmo com tudo que já aconteceu, ela pode tentar voltar e criar mais confusão só porque sim. Esse ano, 2026, ela faz 60 anos. Sei que ela adoraria comemorar em grande estilo, como sempre fez. Os 60 são especiais, principalmente para ela. Só que, e essa parte é mesquinha mesmo, ela vai passar na prisão. Acho que não vão deixar ela comer bolo, só por precaução, caso tenha alguma coisa escondida ali dentro que ajude a fugir. E antes que alguém diga que sou cruel por brincar com isso, minha filha passou o próprio aniversário chorando num salão de manicure porque minha mãe decidiu que ou comemoravam do jeito dela, ou ninguém ficaria feliz. Então sim, vou me permitir uma piadinha sobre o bolo, só que esse bolo não vai ter limão para ajudar em nenhuma fuga. Se minha mãe fizer alguma coisa, mesmo que mínima, quando sair, eu atualizo de novo. Se não, espero que essa seja a última vez que preciso escrever sobre como uma festa de aniversário terminou em condenação criminal. Edição. O aniversário da minha mãe é em setembro, então tecnicamente ela ainda vai ter tempo de comemorar atrasado em outubro, quando sair. Não é o ideal para ela, mas nada da situação que ela criou foi ideal para mais ninguém também. Atualização 5. Essa vai ser uma atualização pequena, mas relevante para a história. Minha mãe já está se preparando para passar o aniversário na prisão, então está pedindo alguns benefícios. Quer ter bolo e poder convidar algumas pessoas. Embora seja verdade que ela está numa unidade de segurança mínima, também não são férias pagas. Bom, talvez até sejam, só que não do tipo em que você escolhe o destino. Provavelmente vão negar o pedido, mas pelo menos é engraçado ver ela preocupada com isso. Para quem pergunta sobre o processo civil, ainda não terminou, e sendo sincera, provavelmente vamos aceitar um acordo assim que minha mãe fizer uma proposta razoável. Não queremos alongar mais essa história, e as chances de ganhar, em termos financeiros, são pequenas.